Olá, Olá, doutora Isabela, boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bem por aí? Tudo bem também, gelado aqui em Curitiba, Ai, aqui também tá, viu? friozinho aí também. Você tá de Cambará ou de Jacarezinho agora à noite? Eu de Cambará mesmo, tô aqui de casa. Tá certo, tá certo. E já estão de férias Ah, na universidade. já, Ah, tô de férias. Vou até viajar esse final de semana pra dar uma espairecida, né? Aham. Ai, E a advocacia não para, né? é, da advocacia a gente às vezes dá um descansinho ali no recesso, se não entrar nada no plantão, né? É, Mas, em regra, dá certo, organizando ali os prazos administrativos, dá para pausar aí uns dias ainda, né? sim, sim. Ai, que legal. E como que tá a advocacia previdenciária? Tá gostando? Você tá sozinha aí? Tá Bom, com outras pessoas? Como que tá? eu tenho um. Eu alugo uma sala, né? E aí o advogado que com quem eu alugo a sala, ele me ajuda bastante. Inclusive, até ele também está focando no previdenciário. Ele já tem bem mais tempo que eu, mas aí agora, de uns anos para cá, ele está focando no previdenciário. Ah, Mas, assim, como eu estou me dedicando mais para a faculdade, né, de professora, então confesso que o escritório ainda está meio parado e tal, mas tem algumas demandas, sim. que bacana. Faço bastante coisa. Eu falo que é engraçado porque tem as épocas, né? Tem época que aparece previdenciário. Aí teve uma época que apareceu um monte de trabalhista. Aham, E bacana. assim vai indo. Ah, legal, legal. Muito bom. De quem que se aluga a sala aí? O do Rafael Félix. Ah, acho que bom, o sobrenome é conhecido. Eu não conheço quase ninguém mais em Cambará. É, então, e ele é. Eu conheço ele desde a escola, ele é alguns anos mais velho que eu, Uhum. mas. E o escritório fica a uma quadra da minha casa. Ah, isso é ótimo. Nossa, sim. Eu moro numa rua, o escritório fica na rua de trás. Ai, ótimo. Isso é muito É bom, né? bem no centro e é pertinho de casa. Então, Bacana, bacana. E na graduação você tá com que matéria, tá com qual cadeira ali? ainda não tem uma cadeira, né, lá. Eu pego o que sobra. Aham. Mas semestre passado eu dei constitucional. Uhum. Esse semestre agora eu vou dar deontologia, registro de imóveis, essas coisas, assim. Ah, bacana, muito E bom. assim vai indo. E também dou uma matéria lá que é de pesquisa. Uhum, muito bom. Em qual faculdade que você tá? Tô na Unifil, em Ourinhos. Uhum. Legal, legal, muito bom. Eu estudei lá, agora eu voltei como professora. Mas o teu mestrado você fez lá também? Não, mestrado é na UEM. Na UEM? Ah, legal, muito bom, muito bom. Daqui a pouco o pessoal começa a pipocar aí. A gente sempre fez os grupos de aprimoramento por link direto, que eu criava do meu Google Meet aqui e compartilhava, eu mesma gravava as reuniões e subia depois para o YouTube da comissão. E essa agora é a segunda reunião que a gente está fazendo pela ESA. Na penúltima, né, que foi essa última que a gente fez nesse formato, entraram algumas pessoas não convidadas para a reunião e parece que foi um problema que foi meio geral, aconteceu com encontros da PUC, outras reuniões de outras comissões da OAB, foi um movimento aí que teve, e assim, umas pessoas com comportamento, com falas bem inadequadas, bem incompatíveis com o que a gente está debatendo aqui. E daí, Sim. depois disso, eu protocolei o pedido lá na ESA, e pedir para Uhum. que fosse feito mediante inscrições. Então, o pessoal ainda está se habituando a esse modelo de entrar no site da ESA, fazer login, por senha, achar o curso e clicar ali para entrar na aula, Eu né? estava tentando fazer assim.
Agora, aí eu vi, mas aí lá aparece aula ao vivo, né? Tipo, E eles não vão entrar aqui, né? Ou vão? isso, entra por ali, aula ao vivo, na hora que clica ali, já abre esse Zoom que a gente está aqui. Ah, tá. Melhorou. Agora eu liguei uma luminária para ver se ficava Ficou, aham, ficou mais boa a imagem. claro. Tava boa antes, tá? Se não tiver confortável para você antes, já tava legal. Ah, tá, beleza. Fica melhor para mim, né? Um pouco mais claro. Beleza. E independente da quantidade de alunos, a gente teve bastante pedido de gravação desse encontro de hoje para subir no YouTube, porque acabamos com 3 encontros simultâneos em direito previdenciário hoje. Tem um, inclusive, que a Angélica Furtado Masson está participando Ah, presencialmente aqui na OAB. Eu fui, eu vi mesmo. são 4 dias de evento, eu fui nos 2 primeiros e ela tá lá auxiliando na organização desses últimos 2 dias. E teve um que foi organizado direto com a ESA, que não passou pela gente. Então, eu fiquei sabendo que estava agendado pelo professor, que me mandou uma mensagem e tal, mas não foi pela comissão. Então, acabou encavalando, sabe? Deu uma bagunçadinha aqui na agenda. Mas muita gente pediu para deixar gravado para poder assistir pelo YouTube na sequência, tá? Então, eu Ah, vi que na hora que tranquilo. eu entrei, que o pessoal da ESA já está gravando. Essa parte introdutória toda eles editam depois, para começar ali Ah, a palestra mesmo em diante. E daí a gente sobe pro YouTube assim que eles me encaminharem. beleza. Beleza? Olá, doutora Giovana Gonçalves, boa noite. Vi que entrou aí uma convidada nossa. Boa noite. Você vai fazer apresentação. Se eu possível fazer o slide, Isso, você vai fazer apresentação de slides? Tá, vou. Uhum. perfeito. Esses slides você vai compartilhar com os alunos depois ou prefere não? Compartilhar sim, sem problemas. É. Então, eu vou pedir para você mandar para mim ali no WhatsApp, porque daí, quando a gente tiver um tanto de reunião caminhada, eu compartilho esse anexo aqui no chat e deixo meu e-mail para o pessoal poder solicitar para mim durante a semana, para eles não lotarem a tua caixa de mensagens ali depois. Tá. Deixa eu baixar ele aqui. Pode mandar daí em PDF, acho que é melhor, né? Pode, aham, pode ser sim. Porque a teacher aqui tem uma IA que faz os slides para ela, sabe? Nossa, porque antes eu perdi um tempo fazendo Ah, slide. e Não, não que eu não uma perca coisa ainda, que a IA faz porque bem é slides, né? eu fiz 1 milhão para hoje. Aí eu ainda fiquei na dúvida, aí peguei esse. Mas, é, mas assim, ajudou muito, porque eu perdia muito tempo para fazer. Eu não tinha muita noção de o que colocar, e às vezes ficava, enfim, mas bem mais prático. Mas mesmo assim, Qual IA que você está usando? para fazer esses slides, eu uso Gama, o Gama que chama. Gama? Gama. Hum, Deixa eu ver se foi. aqui, deixa eu... É assim, é um resumão da minha dissertação. Bacana, nossa, muito especial isso. Aí, Sim. hum. Olá, doutora Lúcia, boa noite. Que bom te ver aqui, tudo bem? Tudo bom, tudo Então, jóia. tá bom. Só Ah, nós. Olá, boa noite.
Só nós por enquanto. Por enquanto só. Estava falando Ai, para menina, eu tô com a frio. doutora Isabela, tá com frio. Falei para a doutora Isabela que pela ESA ali, o professor atravessou o pedido de curso direto, encavalaram 3 eventos de previdenciário na mesma noite. Então, muita gente pediu para a gente deixar gravado, disponível no YouTube, para poder assistir na sequência. Mas ainda temos mais inscritos, então, no decorrer da apresentação da doutora Isabela, deve entrar mais gente aí para aumentar um pouquinho o nosso público. Eu não conhecia ela ainda. Então hoje você vai conhecer ela e vai conhecer o tema de pesquisa da dissertação dela. Nossa, que bacana. E Que é difícil não conhecer o povo, né, Marcelo? É, é isso Que mesmo. bom. Seja bem-vindo, doutora Isabela. Muito obrigada, desejar, né? obrigada, eu. Então, eu sou nova na advocacia, na verdade. Acho que faz 2 anos só que eu tô Ah, tá. advogando. Então, por isso que É, eu ainda sou meio do iniciante interior já, ainda. já começa chutando, né? Fazendo pênalti. Já Gol. começa, É, já entra na boca do gol ali, né? Para quem já tentou banca de mestrado e tantos Que desafios bom. acadêmicos, já é professora universitária, mas vou guardar essa Parabéns. apresentação dela. Falando nisso, já. doutora Isabela, posso começar a fazer a tua apresentação, para a gente começar a tua apresentação e render o tempo aí, o pessoal entra com a apresentação em andamento? Claro, podemos sim. Beleza, você quer já compartilhar o teu material por aí, para você poder ter o controle Ah, dos tá. slides passando? Vou compartilhar. Tá, enquanto isso eu vou ler aqui o teu currículo para a gente ter registrado aqui o início da nossa reunião. Esperar aparecer bem aqui para a gente poder começar. Tá certinho? Tudo certinho, aparecendo bem. Então, boa noite, todos presentes. Hoje aqui online ao vivo e também desejar boas-vindas a quem vai assistir esse encontro na sequência pelo YouTube do nosso canal da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Paraná. Meu nome é Marcela Cristina, sou diretora de aprimoramento da nossa comissão e hoje tenho a honra de receber aqui na nossa casa a doutora Isabela Mazieiro. Doutora Isabela, ela é advogada no Norte Pioneiro, ela é professora, mestre em Direito pela UEMP, ela é especialista em Direito e Processo Civil pela Projuris e bacharel em Direito pela Unifil, onde também é professora de graduação, né? Professora universitária no curso de Direito. Então, doutora Isabela, hoje vai falar com a gente sobre o tema que ela aprofundou estudos ali na oportunidade do mestrado e vamos conversar hoje sobre direito previdenciário e perspectiva de gênero. Doutora, boas-vindas à casa e a palavra são suas. Muito obrigada, Marcela, pelo convite, por estar aqui hoje. Foi assim uma grande honra para mim, fiquei muito lisonjeada pelo convite e é sempre muito, para mim é sempre um grande prazer falar um pouco sobre essa questão da perspectiva de gênero, né? Até porque a minha pesquisa, como foi falado, ela é voltada para o direito constitucional, na verdade, e a minha advocacia acabou se voltando um pouco para a questão do direito previdenciário, né? Como a doutora Marcela falou, eu sou do norte do Pioneiro, sou de Cambará, no Paraná também, que é uma cidadezinha do interior, e a gente acaba tendo que se adequar também um pouco ao local que a gente está, né? E o direito previdenciário é um assunto que por aqui faz sucesso. Então, fui atrás de me aprofundar e hoje unir, né, esse ramo aí do direito que
a gente vê que está cada vez mais crescendo, cada vez mais aparecendo, né? Com a perspectiva de gênero assim, é muito importante, porque acho que quanto mais em voga um tema, mais ele é debatido, né? E todas as suas vertentes acabam precisando ser faladas, né? E acho que o direito previdenciário, desde que ele existe, ele tem esse viés da questão de gênero, apesar de ficar um pouco ali afastada, né? Meio que a gente não percebe, mas tá, tá sempre presente, porque desde sempre tivemos idades diferentes, né? No momento ali da aposentadoria, do benefício, enfim. Então, acho que a perspectiva de gênero ela sempre esteve ali presente, a gente só precisava colocar os olhos para ela. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso e vai ser ficando na minha dissertação. Até estou aqui com o meu livrinho, que também é rosa, por isso que eu fiz os slides cor-de-rosa, que eu trato do constitucionalismo feminista, né? Que é uma forma de analisar o direito pelas lentes de gênero, que a gente fala, certo? E por que que isso acontece? Para hoje, eu separei duas autoras, que até a gente vai falar, eu vou falar delas aqui, que é a Johann Scott e a Susan Ock, tá? Por quê? Porque a gente tem, né, o chamado mito da neutralidade. E o que que seria esse mito da neutralidade? É o mito de que o nosso direito, né, vamos focar no direito, ele foi criado por e para homens, né, do masculino. Por quê? Porque quando a gente estuda direito, essa foi inclusive uma das coisas que eu tornei evidente na minha dissertação, que a minha pesquisa era para verificar se o direito, né, com o constitucionalismo feminista, ele estava se aproximando aí de uma igualdade material, né, entre homens e mulheres, ou se ele só estava reproduzindo uma divisão de gêneros, né? E com isso, a gente se depara com o quê? Parte teórica do nosso direito mesmo, como ele foi criado ali, o direito previdenciário, o próprio direito constitucional, foi criado, né? Os livros que a gente costuma ler, todos escritos, né, por homens, né, por gênero masculino, né? E o direito em si, ele foi criado, forjado, né, sob essa figura do homem médio, que é o quê? O homem branco, heterossexual, né, proprietário, também o homem muitas vezes é religioso, então é centrado numa pessoa específica, né? E essa pessoa específica é esse homem médio. Tanto que, assim, em outros âmbitos, como, por exemplo, os próprios presídios não são pensados para o corpo feminino, são pensados para esse homem médio, né? Que também é aquele homem médio que, assim, tem as duas pernas, tem os dois braços, enxerga, escuta, né? Não é também o homem médio que tem algum tipo de deficiência, digamos assim. Então, não existe essa neutralidade que talvez a gente acaba pregando e vendo falar no dia a dia, né? E aí aqui eu faço esse recorte da perspectiva de gênero, mas só para contextualizar, né? Eu trouxe esses outros exemplos que também servem aí como recortes, certo? Para entender essa questão de que esse sujeito universal ele é enviesado. E nós temos, então, a realidade estrutural, né, que o quê? Que o nosso ordenamento jurídico ele foi construído sem a participação das mulheres, né? A nossa própria Constituição de 88 foi aí uma das primeiras constituições que teve uma certa participação feminina, porque tínhamos algumas ali constituintes, mas mesmo assim elas eram pouquíssimas em relação à quantidade dos constituintes, né? Então, assim, não tivemos uma participação tão efetiva quanto gostaríamos, né? Quanto deveria. Não havia equidade.
E até hoje a gente pode ver o próprio STF. Acho que parou o áudio, Isabela. Ah, deu uma falhadinha na tua última frase aqui. Não sei se foi para todos ou só para mim. Não, tá Não, falhando. É então, para a doutora Gabriela, que ela sinalizou que também falhou para ela. Foi é, só na última frase. Acho que voltou agora. oi, Aí, alô? voltou. Uhum, Alô? É voltou. que eu tô de fone, Ah, aí tá. não Às sei. vezes a conexão Bluetooth é meio traidorzinho nessas horas. Mas vamos lá. Foi só É, a última frase. O tá, você resto vai me foi avisando, tá? isso sim. Aproveitando até perguntas, você prefere que te interrompa, que mande no chat, deixe tudo para o final? Pode me interromper, se for, pode, a gente vai conversando, não tem problema não. Eu só peço aí, Marcelo, para você me avisar, porque como eu tô com o slide, eu não consigo ver o chat, eu só vejo as camerazinhas. Beleza, pode Aí você deixar. pode me avisar. Beleza. Obrigada. Então, pessoal, a realidade estrutural, como eu vinha falando, é sobre essa questão do ordenamento jurídico sem participação das mulheres. E aí eu citei o STF, né, que até hoje teve apenas 3 mulheres como ministras, e eu não só como professora, mas como também fui aluna, a gente vê um grande aumento de alunas na faculdade de Direito. A maioria dos alunos das universidades de Direito são mulheres. E onde elas estão, né, se elas são maioria ali na sala de aula? Então, a gente tem inicialmente, pensando direito para se adentrar nessa questão da perspectiva de gênero, tem já essa questão da neutralidade, que não é neutra, né? O direito não é neutro. Então, eu separei daí essas duas autoras, né, a Johann Scott, que ela explica um pouco para a gente como foi que o gênero se tornou uma categoria analítica, né? Porque ela rejeita esse determinismo biológico, que é o definindo o gênero através das duas partes, né? Feminino e masculino, e traz ele como, né, uma construção social que serve aí para fazer essa organização das relações sociais, né? Então ela vem trazer para a gente esse estudo realmente da questão do gênero, né? Por que que existe essa dualidade? Por que que mulher tem que fazer isso e homem tem que fazer isso? Que é onde a gente entra na divisão sexual do trabalho, que é aí uma das teorias aí dos estudos feministas e tudo mais. E essa questão desse estudo do gênero como essa categoria analítica, aí a gente analisa, né, os aspectos, tanto símbolos culturais, como, por exemplo, a questão religiosa, né, nós temos ali a Eva como sendo a que trouxe o prejuízo lá, que causou o mal. Temos, por exemplo, em mitologia, a Pandora, que abre a caixa e é tudo de ruim e vai para o mundo, né? E temos também aí alguns conceitos normativos e instituições sociais, né? Até porque, como a Johann Scott traz para a gente, que o gênero é a forma primária e estrutural de significar e distribuir, né? É, tem a questão de desde que antes da gente nascer já tem essa divisão de gênero e já é colocado para gente uma cor, um tema, enfim, né? Já tem São essa todas de construções, né? Construções sociais e muitas vezes relacionadas ao consumo, né? Ao capitalismo puro. A doutora Lúcia até colocou aqui no chat que no direito previdenciário nós mulheres já ultrapassamos 60%, e aqui falando sobre os teus exemplos da Eva, da Pandora, etc., que poderíamos pensar também na Madalena, no tempo de Jesus. Antes de você prosseguir, até eu fiz duas anotações aqui. Quando você iniciou a tua fala falando sobre a questão binária do direito previdenciário, de prever idades diferentes para concessão de benefício para homens e mulheres, isso até foi tema de debate em audiências públicas, das quais participei, obviamente, como ouvinte, na última reforma da Previdência.
em que já se discutia a igualdade de idades entre homem e mulher. E daí tinha o peso e contrapeso, a mulher ainda enfrenta uma tripla jornada, ainda não existem condições iguais de trabalho, de salário, de oportunidade, de acesso ao mercado e etc. E veja como reflexo disso, você falou da composição dos nossos tribunais superiores, tem falas ali muito repercutidas da Carmen Lúcia a esse respeito, falando sobre a igualdade no STF, que somente será alcançada quando tivermos ali todas as ministras mulheres ocupando, que existe uma falta de vontade política, não é falta de nomes a indicar, não é falta de mulheres com currículo ali preparado para enfrentar aquele posto, aquela responsabilidade. Então, capacidade técnica temos, né? E no direito previdenciário, a Lúcia falou que ultrapassamos 60%, e ouso dizer que nas nossas cadeiras de treinamento aqui, de aprimoramento, de capacitação, somos bem mais que isso. Né? Os homens são todos bem conhecidos porque são sempre ali os mesmos 6, 7 que estão participando e de resto são todas 59%, né, Marcela? Nossa exatamente. comissão é composta disso também. Exatamente. Então, fazendo só essas pontuações da importância da gente preencher esses espaços, né? Preencher esses espaços, ocupar essas cadeiras e honrá-las. Fazer sempre um trabalho bem feito, porque, infelizmente, ainda não temos condições iguais. Mas vamos lá, Isabela, senão eu me empolgo aqui. Então, mas é exatamente isso, né? Até essa lente de gênero, né? Tem que trazer esse gênero como categoria analítica, não só como fator biológico, mas como, né, fator histórico, com símbolos culturais. E aí eu trouxe daí a outra autora, que é a Susan Ock, que ela trata dessa questão da divisão do público e do privado, né? Até hoje em dia, existem outras autoras mais recentes que já trazem um outro viés dessa divisão, né? Já ultrapassou um pouco essa questão de público e privado. Porém, eu vejo que no direito a gente ainda tem esse tipo de, né, de divisão ali, que muitas vezes a minha pesquisa mesmo, eu analisei algumas propostas de emenda à Constituição se elas tinham evoluído aí com a perspectiva de gênero. E a gente percebe que, assim, aparenta ser uma questão de perspectiva de gênero, mas, na verdade, é só uma reprodução dessa divisão, né, público e privado, que o público é esse Estado, né, é o mercado de trabalho, é a razão, a impessoalidade, né? E o privado é a família e o cuidado, né? É o afeto, é essa parte privada, é o trabalho doméstico, né? Até que a gente fala, né? O trabalho que é reprodutivo e o trabalho produtivo, né? E a própria Susan Ocken fala que a família é uma instituição política estruturada por relações de poder, né? E aí, por exemplo, a gente chegou a evoluir nesse quesito, porque assim, o fato de termos a Lei Maria da Penha, né, em que o Estado acaba se metendo dentro da vida privada do casal, já é um avanço nessa divisão, né? Por isso que ela fala que o pessoal é político, né? Porque essa pessoa que vai para o mercado de trabalho, ela fazia parte de uma família. E para ela chegar onde ela está, alguém cuidou dela, né? Alguém alimentou, alguém deu remédio, alguém limpou a roupa, enfim, alguém cuidou. Que é esse trabalho invisível, né? Que inclusive é a, a desculpa que eles dão para as mulheres terem aí antes 5 anos a menos que os homens, e hoje em dia já mudou para 3 anos de diferença, né, entre homens e mulheres na aposentadoria. Que, assim, na minha visão, como alguém que pesquisa gênero já há alguns anos, isso é só balela, é aquela expressão para inglês ver, que eu não sei se está muito certa, mas é basicamente isso, né? Porque, assim, é muito ínfima e, enfim, 5 anos,
uma vida inteira tendo que trabalhar em casa e fora de casa, enfim, é o que eles acham que estão nos dando de privilégio, quando na verdade Não é talvez fácil seja uma ser mulher, né? pois tá aí reproduzindo, né? Porque a gente, ou seja, então a gente tem que continuar fazendo a dupla jornada e o homem não precisa, né? Vamos, talvez de modo mais cru, seria basicamente isso, né? Se a gente for ver. Então eu trouxe aí a Suzanne Alkin, que ela traz para a gente um pouco essa divisão do público e do privado, né? Que é a questão ela traz essa crítica a essa divisão, né, de que o público é associado ao masculino e o privado ao feminino. Então, a gente, né, como mulheres, estamos relegadas aos cuidados, tanto que se a gente for ver alguns tipos até um tipo de empregos que são relativos a cuidado, são majoritariamente femininos, né? Então, ainda a gente ainda tem esses reflexos na nossa sociedade e o direito também ainda acaba reproduzindo esse tipo de divisão sexual do trabalho, né? E aí, então, por que a gente estuda o gênero, né? Por causa dessa falsa neutralidade, né? Que esses critérios é, objetivos do direito são, na verdade, de uma ótica androcêntrica, que é essa ótica de que o homem no centro. Só que é aquilo que eu trouxe, né? Aquele homem médio, heterossexual, religioso, e também que tem as duas pernas, tem os dois braços, ouve, enxerga, fala, enfim, é o, né, homem comum ali, homem médio. E o direito como produtor. Aí a Carol Smart, que ela traz para a gente uma teoria mais crítica do feminismo ao direito mesmo, a teoria política, que fala como a lei atua justamente como essa ferramenta produtora do gênero, reiterando categorizações subalternas, né? Porque a lei, se ela não for vista aí com essa lente de gênero, ela acaba reproduzindo, né, essa questão do gênero, como eu já havia comentado, né? Resumidamente, é isso que essa teoria crítica visa, né? Mostrar para gente que a lei, dependendo de como ela for, ela vai ser mais essa produtora do gênero, ela vai dividir mais do que realmente fazer trazer a igualdade material, né? E para isso a gente tem essa desnaturalização, né? Por quê? Porque a teoria revela, então, que a divisão sexual do trabalho ela é construída e, portanto, ela é modificável, né? Então, foi uma construção social, é a forma como estão criadas as pessoas. Hoje em dia, às vezes, a gente já vê uma certa mudança de própria criação dos filhos, digo, tipo assim, dos filhos homens, das, né, filhas mulheres, já tem uma certa desnaturalização, mas ainda existem muitas questões que acabam reproduzindo aí essas perspectivas de essa divisão sexual, né? E a gente tem na prática daí essa questão. Alguns locais têm muitas mulheres, mas os cargos de visibilidade, os cargos do topo, elas não estão chegando lá. Por quê? Né? E aí eu entro na questão do constitucionalismo feminista, que né, foi a minha pesquisa. Por quê? Até agora, então, eu trouxe aqui para vocês uma introdução para a gente entender um pouquinho melhor uma perspectiva de gênero, né? Como que a gente chegou a isso, certo? É claro que eu, né, fiz aqui um recorte bem breve, trouxe aí duas autoras que eu utilizei, que eu gosto muito, mas também existem outras, e para chegar no constitucionalismo feminista, que foi aí chama aí de um movimento acadêmico lá dos Estados Unidos, Canadá, chegou no Brasil principalmente pelas professoras da UFPR, a Estefânia Barbosa, Cristina Petter, Melina Fachin, né? Elas trouxeram para a gente aí, para o Brasil, o constitucionalismo feminista, que é o quê? Que é repensar o direito constitucional
mediante a experiência feminina, né, deslocando aí o debate para a igualdade material. Então, o constitucionalismo feminista é jogar essa lente de gênero sobre a Constituição, seja na hora de fazer uma proposta de emenda, seja na hora de interpretar esse direito, né, essa norma. Então, que aí temos o constitucionalismo liberal, né, que segundo a Olympe de Gouges, por exemplo, fala que é o construído sob o apagamento das mulheres. Por quê? O nosso modelo constitucional, né, atual, ele vem aí do constitucionalismo das constituições escritas, né? E um dos nossos precursores foi a Declaração do Homem e do Cidadão da França, né? Junto com as constituições escritas dos Estados Unidos, que quando os Estados Unidos deixou de ser uma colônia inglesa, passou, né, juntou lá as 13 colônias, se formou os Estados Unidos e aí eles criaram a sua Constituição, o constitucionalismo moderno. E na França teve um movimento que veio essa Declaração do Homem e do Cidadão. E a Olympe de Gouges, o que ela fez? Ela era uma feminista, também era pesquisadora, e vendo que essa declaração ela tratava, né, no masculino como neutro, ela fez a Declaração da Mulher e da Cidadã, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E por isso ela foi para guilhotina, ela foi guilhotinada por causa disso, por fazer essa crítica, né, a essa neutralidade, porque foi construído sobre o apagamento das mulheres, né? E ele foca no homem e cidadão como esse sujeito universal, né? Garante a igualdade formal, mas ele ignora essas assimetrias, inclusive o espaço privado. E também, por que que existe essa crítica, né, do constitucionalismo liberal aí, que eu trouxe até essa questão da Olympe de Gouges? Porque, pelo menos no Brasil, né, até antes da Constituição de 88, muitas vezes a falta da palavra mulheres na Constituição foi motivo para mulheres terem seus direitos negados, né? Tanto que nos debates da Constituinte uma das brigas foi para constar a palavra mulheres em alguns trechos, alguns dispositivos, que o fato de não estar lá já foi motivo para que elas fossem excluídas, né? Porque até então as mulheres eram consideradas incapazes, né? Elas dependiam aí de autorização do pai ou do marido para fazer parte da vida pública. E isso refletia também na nossa Constituição, que nós tivemos, eu nunca lembro qual Constituição, mas nós tivemos uma Constituição assim, que não chegava nem a proibir o voto feminino, né? Não, não era proibido votar para as mulheres, mas era tão pressuposto que elas não votavam que eles nem se preocuparam em mencionar isso na Constituição. Tanto que teve lá um rolo de que teve uma rebelde que foi se inscrever para votar, porque não era proibido, mas assim, o fato dessa ausência já gerou exclusão. Então, por isso que é importante a gente ter aí as palavras, né? Porque às vezes a gente pensa assim, seria melhor ter, né, ser humano, né, pessoa, enfim, para não ter o gênero, mas como a falta da palavra mulher já foi motivo de exclusão, então, durante a Constituinte, houve uma briga para aparecer, né? Então, por isso também que é importante. E aí, com isso, nós temos, então, esse constitucionalismo feminista, né, que vem para denunciar essa exclusão das mulheres, né, desse contrato social, que é a nossa Constituição, reconstrói aí uma hermenêutica que foca nas vulnerabilidades reais e exige, né, que as instituições desconstruam esse patriarcado. Por quê? Tem problemas que nem um Senado, uma Câmara só de homens, que não tem o problema da menstruação, por exemplo. Não, eles vão chegar a pensar sobre o fato de que a gente precisa ter algumas políticas públicas necessárias para proteger essas pessoas que têm esse tipo de situação.
É a mesma coisa que eu falo no sentido de, tipo assim, se todos lá são homens médios e têm as duas pernas, eles não estão preocupados com quem não tem uma perna ou quem não tem as duas pernas, né? É Aí só. hoje o que a gente tem aí, pensando no nosso direito previdenciário enquanto um direito de base binária, ainda que tenha ali a mulher representada com essa recompensa da aposentadoria com tempo ou tempo e idade reduzidas, e concordo com você, acho que isso não é o suficiente para compensar a diferença das barreiras que as mulheres enfrentam em relação à caminhada do homem, pensando na jornada profissional e na jornada do cuidado, né, naquelas duas frentes que você nos mostrou. A gente, mesmo com a mulher representada nesse contexto de aposentadorias, de benefícios concedidos em condições menos graves, temos aí toda uma população que não é contemplada pela nossa Previdência. Ainda em relação às pessoas trans, temos algum nível de segurança de procedimento construída pela jurisprudência e um pouco pela doutrina, ainda com pouca literatura a esse respeito. Mas a respeito das pessoas intersexo, por exemplo, nós não temos previsão nenhuma. E essas pessoas existem. Já temos registro civil de pessoas que não se declaram do sexo feminino nem masculino. E qual é a proteção previdenciária? Por quais regras elas vão se aposentar? Mesmo as pessoas trans, o INSS vai discutir ali na frente quanto tempo demorou para a regularização do registro civil dessa pessoa, se trabalhou a maior parte do tempo como homem ou como mulher, ou vai valer apenas o registro civil no momento do pedido do benefício. E se esse registro não for mais vantajoso, muitas vezes a pessoa trabalhou como se apresentando socialmente, por não ter ali os instrumentos necessários para se apresentar de outra forma. Se apresentou socialmente como mulher durante toda a vida, mas era um homem. Fez ali a retificação do seu registro civil, etc. E no momento da aposentadoria, mesmo tendo enfrentado todas as barreiras como mulher, se aposenta com as regras do homem. Então, veja que é toda uma complexidade que a gente não está falando de uma parcela irrelevante da população. O nosso direito constitucional prevê uma proteção, uma cobertura que seja global, que não exclua ninguém. E essa proteção, essa previsão binária para o nosso direito previdenciário é insuficiente hoje, com o que a gente tem ali em confronto com a representatividade e com o que já é reconhecido pelo direito civil e pelo direito constitucional. Né? E até aproveitando sobre o constitucionalismo feminista, você mencionou a professora Milena Fachin, e eu tive a oportunidade de fazer o curso de extensão dela aqui na Federal do Paraná sobre constitucionalismo feminista, e poxa, que curso bacana, que curso bacana. De vez em quando eu recebo ali a notificação de que abriram novas vagas, e foi muito, muito, muito enriquecedor. Assim, traz um repertório diferenciado mesmo. A Lúcia está com a mão levantada, por favor, fica à vontade, Lúcia. Está com o microfone desligado. Aí. A Melina, a doutora Melina, né, para todo mundo, ela foi minha colega na CMA desde 2018. Então, ali a gente já iniciou o estudo e comissões de gênero, sabe? Então, a gente já trata desse tema na OAB Paraná desde 2018, juntamente com a doutora Melina. Que Ela é bacana, maravilhosa. que bacana. A Lúcia também é membro da Comissão da Mulher Advogada, né? Assim que a gente chama, Lúcia. Das mulheres advogadas, a gente trocou Perdão. lá na gestão de 2018 a 20, a gente trocou a nomenclatura. E agora eu sou secretária da Comissão das Mulheres Advogadas aqui de São José dos Pinhais. Que Eu sou legal. de Que sorte. Jacarezinho. E também, só para você saber, Legal, doutora menina. Isabelle, eu sou socióloga e antropóloga também. Então, eu Bacana. sei muito bem esses estudos, já estudei lá desde 88, então.
Que já legal, antes de você. Lúcia. Não sabia disso. Que bacana, que bacana. Você Sim. fez ciências Muito sociais, legal VEX mesmo. do Paraná, Lúcia? Fiz na PUC, Da PUC? Que na bacana. PUC. Daí eu sou bacharel e licenciatura em antropologia e sociologia. Engloba várias matérias, né? Sim, sim, que bacana, que bacana. É. Legal, bom saber. Olha só, muito bacana. Muito legal mesmo. Eu, inclusive, esse semestre passado, agora eu trabalhei a matéria de antropologia e história do direito com os meus alunos. E eu fiz questão de trazer um pouquinho para eles essa questão de que as mulheres estão sendo excluídas. Sempre falava assim, ah, é o meu tema de meu recorte, né? Para É já trazer maravilhoso. essa pulguinha aí para eles já irem. Top, top, Porque foi E algo que você sabe que se você estudando antropologia, você sabe da onde que aquela pessoa nasceu, assim, só de olhar para a cabeça dela. É incrível, sabe? A gente entende. E eu assisti esse fim de semana o último. Eu estava assistindo uma mulher, como que é? Ah, na Netflix. E Uhum. o rapaz que ela começou a namorar no último episódio ali, na última série, né? Ele é antropólogo também. Nossa, eu revi bastante coisas ali, é maravilhoso. Aquela série, uma nova mulher, é Aham. maravilhoso Ah, legal, boa dica. uma Aham. nova mulher. sim, pois é. São de mulheres Ah, amigas, né? A trajetória delas ali maravilhosa, engloba toda a família, engloba. É muito bom, é bem constelador, sabe? Bem bacana também. Também estou como ah, iniciando uma pós em, em constelação familiar. Uhum. Quanto mais a gente estudar, mais a gente aprende, né? Aí criando ai, bagagem, com né? certeza. Desculpe o adendo ali. Ah, imagina, tá aí. Imagina. Vamos lá, Isa. Vamos lá, então. Aí o constitucionalismo feminista, então, traz isso para a gente, né? Deixa só eu comentar também. A professora Estefânia Barbosa, né, que também está sempre com a doutora Melina, ela foi da minha banca do mestrado. Bacana. Uhum, fiquei muito feliz. Aqui nós tivemos um pouco sobre o constitucionalismo feminista, que é essa lente de gênero, né, pro direito. E adentrando, então, a questão. Já já vamos adentrar especificamente no direito previdenciário, né? Mas aí eu queria abordar antes a questão do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, né, do CNJ, que transformou aí uma teoria crítica nesse método para julgamento. Aí eu até trouxe aqui um pouquinho, né, sobre o que ele traz, que é a identificação, que é mapear elementos que invisibilizam mulheres, essa análise pragmática para avaliar impacto e afastar estereótipos, e a conscientização, né, reconhecer viés e promover isonomia material. E por que tem resolução 342 de 2020 e 492 de 2023? Porque a resolução 342 de 2020, que trouxe o protocolo, ela não foi suficiente para os juízes aderirem, né? Aí tivemos em 2023 essa outra resolução do protocolo, a adoção obrigatória, né? E também obrigou aí os juízes, magistrados e magistradas se capacitarem nessa questão, né? Para que haja nesse processo um olhar através da perspectiva de gênero, né? Até a doutora Marcela comentou com a gente sobre essa questão, né, de pessoas trans e intersexo, e a gente percebe que a Previdência, querendo ou não, o direito previdenciário ele é muito objetivo, né? Preencheu os requisitos, tchu, 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 tá certo, não tá. E aí, tanto que acaba também havendo muita judicialização por conta até disso, né? Porque talvez às vezes, a gente precisa de uma análise mais biopsicossocial do que só, né, uma análise ali fria da situação. Não é apenas a questão que está ali, tem todo o contexto também que precisa ser visto, que nem a pessoa passou a vida inteira como mulher, né? Aí conseguiu fazer a sua transição de gênero e aí ainda tem que passar por essa questão da previdência.
né? Ah, eu acredito, assim, que eu não cheguei a abordar a questão da transexualidade, então eu me ative a questão de gênero mulheres, porque, assim, a gente ainda enfrenta, infelizmente, uma informalização muito grande das pessoas trans, né? Se para mulheres cis já é difícil, né? Para as pessoas trans também é mais ainda esse mercado de trabalho formal. A gente fala muito da questão muita gente critica o auxílio reclusão, né? Só que aí a gente para e pensa quantas pessoas presas eram trabalhadores formais que contribuíam para a Previdência, né? E acredito que as pessoas trans acabam entrando até nesse viés, né? Tanto a expectativa de vida da pessoa trans não é o suficiente para ela chegar até a idade da aposentadoria. Nem tem a proteção previdenciária para que isso seja levado à discussão. Exatamente. Então, assim, é algo, sim, mas é realmente algo que o direito previdenciário precisa, né? O direito em si precisa se atentar e vai gerar mais judicialização, né? Enfim. E então eu trouxe essa questão do protocolo do CNJ, que então trouxe essa obrigatoriedade dessa perspectiva de gênero nas decisões, né? Porque assim, nós temos, por exemplo, muito questões de divórcio, que, infelizmente, por conta dessa questão do trabalho doméstico invisível, né, muitas mulheres ainda, porque assim, pelo menos eu percebo como estagiária, como advogada, as mulheres que estão se divorciando hoje são as mulheres que se casaram quando ainda essa divisão mais é, era muito maior, era exigido muito mais que a mulher fizesse o papel de mulher, o homem o papel de homem. Né? Então, muitas delas, a maioria, largou seu trabalho externo, né, sua profissão, para cuidar da casa. E esse cuidado da casa não é visto como, né, um trabalho nem nada. E com isso ela não juntou patrimônio, né? Porque ela era totalmente dependente. E aí, na hora do divórcio, que a gente vê a situação, né? É um exemplo aí fora do direito previdenciário para ilustrar um pouco, né? Que daí eu já vou trazer mais exemplos do direito previdenciário. Que, no caso, ele vem para trazer essa divisão sexual do trabalho muito mais acentuada, justamente por quê? Porque o direito previdenciário tem essa caixinha de que você tem que ticar ali para poder ter o benefício, né? Só que, ou seja, ele só reconhece o trabalho considerado produtivo, né? O trabalho que é reprodutivo, que é esse trabalho doméstico, ele não reconhece como um trabalho, então ele não protege, digamos assim, né? Então, esse cuidado, essa reprodução, né, historicamente não reconhecidos como trabalho, né, nem pelas leis e nem pela proteção social, porque o direito previdenciário ele foi desenhado para o provedor masculino do mercado formal, né? E aí a gente tem essa precarização, a jornada tripla, e tem até a própria questão do que? Da dificuldade probatória, né? Porque quem está se aposentando hoje começou a trabalhar, quem talvez contribuiu para a Previdência de alguma forma, enfim, muito antigamente. E aqui na cidade pequena, por exemplo, que tem muitas áreas rurais, né? As mulheres, muito poucas, eram contratadas, né? O, os, é, e aí, como que vai provar que essa mulher trabalhou, não só em casa, como também trabalhou lá na colheita, né, no campo, sendo que ela não tem nada, sendo que tudo que tem está no nome do marido ou do pai, né? Como que ela vai provar que ela não estava lá só em casa dormindo todo dia até meia-noite, depois até meio-dia e depois assistindo novela, né? Que ela também estava trabalhando não só no próprio campo, como também na em casa, né? Porque para esse, né, homem
levantar todo dia de madrugada, ir trabalhar na roça, né? Quem que preparava a comida dele? Quem que lavava a roupa dele? Né? Quem que cuidava dos filhos? Enfim, quem Eu, também ia eu, eu ajudar, posso te dar um exemplo da minha família? Meu pai era, claro, meu pai era agricultor. Eu sou filha, mas eu sou o temporão. Então, eu sou filha de pais que poderiam ser meus avós. A minha mãe, ela levantava às 5 da manhã e tirava leite. E eu ia lá junto e eu segurava o rabo da vaca. Até os 6 anos de idade eu fiz isso. Daí a gente foi para Cascavel. Mas ela fazia tudo. Ela dava comida para os porcos, ela tinha 12 gansos, ela tirava a pena, mandava, vendia, sabe? E ela se aposentou lá em Cascavel como costureira, porque ela a vida inteira e ainda costurava. E ainda costurava tudo aquilo que ela fazia como dona de casa de serviço rural, ela ainda costurava para fora. E daí ela pagou como costureira ainda, sabe? Daí ela se aposentou como costureira e não na vida rural. Nem meu pai, porque eles se aposentaram antes de 88, né? Então a lei começou em 91 do rural, né? Então eles tiveram que contribuir também para se aposentar. Mas ela fazia tudo isso e ainda trabalhava fora, assim, em casa, mas para fora, né? É uma vida desgastante da mulher, até hoje. A minha filha, ela teve segundo filho, ela parou de trabalhar, mas eu entendo assim que a mulher hoje em dia a gente não precisa dizer para o judiciário, olha, a mulher ficou em casa, ficou trabalhando. Pô, ela abdicou da vida dela, eu sou bem feminista, tá? Ela abdicou da vida dela para cuidar da casa, para o marido ir e trazer a, os imóveis que compraram, foi tudo com o suor dela dentro de casa. Por isso que ele conseguiu, entendeu? Eu vejo dessa forma. Eu brigaria assim num processo de família ali até o final nesse sentido, sabe? com certeza, porque é justamente isso, né? É invisível, é um trabalho invisível que não tem valor. Não é à toa que a gente, é, que até hoje, né, falar, coisa de mulher, mulherzinha, sempre desvalorizando, né, como se não fosse algo importante, útil, enfim, sendo que até os próprios, por exemplo, os juristas, só grandes juristas, grandes autores, grandes ministros, só são o que são porque alguém cuidou deles, né? Então, todos nós somos filhos de alguém. Então, Filhos de alguém, não, filhos de uma mulher. de uma mulher, com certeza. Viemos Uma, de dentro duas, do três, ventre, várias mulheres, né? né? Então, assim, como que é um trabalho invisível, né? Eu vejo bastante essa crítica até em questão de licença maternidade, né? Essas coisas, porque assim, parece que é um privilégio para a mulher, mas ninguém percebe que aquela criança, né, aquele bebê ali vai ser um membro da sociedade, né? Gente, eu tô de fone, mas vocês estão ouvindo alguma coisa além da minha voz? Porque tem uns gatos aqui fazendo uma gritaria. Não, não, tá bem tranquilo. Não. E Então tá bom. até a Eles doutora aí, Gabriela, pelo menos eles não ficam que nem a minha pituzinha aqui, né? Passando aqui. a Ela pituitária adora, estão ela já. adora. O meu acabou de acordar, ele acordou com a gritaria lá fora, ele tá aqui no quarto comigo. Não quero nem ver se ele subir aqui. Se acontecer alguma coisa, eu sair do nada, pode saber que foi ele que pulou aqui que não deu tempo. Sim, eu entendo. Bem-vindos à reunião. A doutora Gabriela comentou aqui no chat: minha avó passou pelo mesmo caso, a história se repete, muda apenas o endereço. E isso que vocês falaram é o que a gente vê no atendimento previdenciário no nosso dia a dia, quando atende mulher trabalhadora da área rural, a nossa segurada especial. A gente fala da economia do cuidado, a gente fala sobre a mulher que, por construção social, ficou designada ali para os cuidados da família exclusivamente, mas na prática, para essas mulheres que iniciaram ali a sua vida laborativa nos anos 50, 60, 70, que seja, o que a gente percebe é que essas mulheres
já acumulavam essas funções. Então, além de cuidar do almoço, dos filhos, da casa, também tinham a sua responsabilidade na roça. Além de cuidar da casa, além da parte do cuidado com a família, de ter essa responsabilidade, elas também tinham ali que trabalhar na roça efetivamente, sair junto com a família para ir como boia fria, trabalhar por dia ou na terra arrendada. Então, já estavam somando essas funções. E assim, eu tenho um caso, é uma aposentadoria híbrida que eu estou tentando, mas a parte rural é tudo no nome do marido. E o próprio marido fica indignado. Porque ele fala, ela trabalhava lá comigo, né? Ela sempre trabalhou. Então, assim, é complicado. E até eu trouxe algumas aplicações práticas aí desse protocolo, em alguns casos, como, por exemplo, da mulher rural, que ela teve o seu benefício negado, porque o INSS lá reconheceu que, que ela precisava ter documentação no nome dela. Ela não tinha, só tinha no nome do marido, né? Aí, por exemplo, certidão de nascimento dos filhos, né, em que constava que o marido era lavrador, etc. E aí foi preciso judicializar o caso e foi reconhecido, né, que não é, foi aplicado, né, de acordo com esse protocolo, digamos assim, que o, essa estrutura, né, da nossa sociedade impede que a mulher tenha esse documento, né? Então, exigir dela é uma de, desigualdade, né, material. É, Então, os meus é, é rurais, os meus rurais da esposa, eu também consegui só no judicial. então por Eles não conta. estão ainda. Exatamente. Aí tem que ir para o judicial, aí através dessa interpretação, né, essa visão, por meio do tem também as testemunhas que falam que ela também trabalhava, e tudo mais, e para validar esses documentos, né, em nome aí do marido ou até do pai, para comprovar esse trabalho rural, né? Porque se a mulher é excluída de tudo, né, como que ela vai ter o nome dela numa nota, né? Não, não tem. A mulher não podia nem votar, não fazer nada, ela ia ter carteira de trabalho, por exemplo, né? Então, esse olhar, né, para a situação no contexto total, não só para aquilo, né? Ela não tem documento no nome dela, não vai, né? Não é por aí. É isso que esse protocolo vem, né? Analisar essa situação de acordo com o contexto dela, né? Tanto que outro caso também é esse do trabalho doméstico, o caso Cleusa, que ela era contribuinte facultativa, né? Ela trabalhava só em casa, mas ela era contribuinte facultativa e ela teve alguns problemas ortopédicos, enfim, que entrou com um pedido de auxílio doença. E ela foi, tipo, reconheceram que ela tinha mesmo, né, problemas, mas disseram que ela podia realizar trabalhos domésticos, são leves. Aí, né, teve que judicializar e o juiz daí, né, entendeu? O Tribunal Nacional de Uniformização, acho que é assim que fala, né, considerou que esse trabalho no lar ele é equiparado com um trabalho formal, inclusive de trabalhador doméstico, né, que depois a gente teve esse reconhecimento das domésticas na Previdência e tudo mais, e esse trabalho que a gente faz, né, como que essas mulheres fazem na própria casa, deixa de ser esse trabalho doméstico que, né, é pesado, é muito difícil, inclusive até engraçado que esses dias eu vi, me lembrou de uma tirinha da Turma da Mônica, do Chico Bento, que o Chico Bento fala que ele acorda e vai tomar café da manhã e fala que ia para a roça com o pai dele, e a mamãe ia ficar em casa, porque o trabalho dela é facinho. Aí a mãe ficou indignada e o pai falou assim: não, hoje você não vai na roça comigo, hoje você vai ficar aqui em casa trabalhando com a sua mãe, então, já que o trabalho dela é facinho. Acho que ele falou que preferia, enfim, ele desmereceu totalmente o trabalho da mãe. Aí a mãe botou ele para trabalhar, botou ele para esfregar o chão, botou ele para limpar a cozinha, botou ele para trabalhar em casa.
desmaiou. À noite o pai chegou, ele estava desmaiado, exausto. Aí no dia seguinte o pai perguntou: E aí, você ainda acha que o trabalho da sua mãe é tranquilo? Nossa, não, porque é mais cansativo que o trabalho na roça. Tanto que quando ele estava esfregando o chão, ele pergunta assim: Nossa, mãe, eu já tô com dor nas costas, não sei o que, você faz isso todo dia? Aí ela: Não, faço um dia sim, um dia não. E aí ele fica, né, indignado com o trabalho. Como é um trabalho que, né, os outros, quem vê tudo arrumadinho diz que é leve, né? Mas que só quem faz sabe. É, Aí temos também essa outra questão do BPC e mãe solo, que foi o quê? Esse caso é uma mãe que tinha dois filhos e a filha é diagnosticada com autismo. Só que a renda per capita ultrapassava um quarto, né, por pessoa. Mas, nesse caso, foi reconhecido o BPC para ela, porque foi visualizado que a vulnerabilidade não deve ser vista só como econômica, né? Era uma vulnerabilidade ali, social também, né? Essa sobrecarga dessa mulher que tinha dois filhos, uma filha com essas necessidades especiais, porque querendo ou não, precisa, né, de terapias, precisa de vários acompanhamentos e às vezes até de um cuidado 24 horas. Eu tenho o sobrinho do meu namorado, ele é autista, acho que nível de suporte 3 fala. E assim, ele não fica sozinho em casa, sempre tem que ter alguém, tem que levar todo dia, reforço na escola, terapia, ele faz também fisioterapia, né, um monte de coisa. Então, assim, é uma dependência muito grande, né, da família. Ali ainda eles são em bastante, mas é a minha nada que faz, né, o serviço, né, de toda essa questão. Aí ela é servidora pública, então ela trabalha meio período, porque aqui na cidade tem a lei que quem é cuidador, né, de pessoa com deficiência, um idoso, enfim, tem esse período de trabalho reduzido. E algumas coisas assim, então ela consegue dar bastante atenção, mas assim, e ela tem uma rede de apoio, ela sai, daí fica em casa com a avó, minha sogra, até meu namorado também. Né, outro dia ele veio me buscar e trouxe junto, porque ele estava sozinho com ele lá, né? E aí ele chamou para vir junto, porque para não ficar sozinho. Aí ele até aí a gente teve que passar a comprar uma Coca, porque para convencer ele a vir, ele prometeu uma Coca-Cola. E então assim, é realmente algo muito pesado. E a questão também da deficiência acarreta outros tipos de questões de saúde, que às vezes também precisa correr atrás, enfim. Nesse caso, então, foi reconhecida essa questão, né, de mamãe solo, tal, que essa renda per capita superior, né, ao que a lei lá, o que é de entendimento, ainda assim, mesmo que era um pouco acima, ainda existia uma vulnerabilidade, né? E também tem esse caso de violência doméstica, em que foi inclusive aqui em Paraná isso, esse tema 1324, que o STF, né, entendeu que era assim devido esse que o INSS tinha que dar aí um auxílio doença, algo equivalente ao auxílio doença para essa mulher que precisou se afastar do trabalho por conta de violência doméstica, né? Ela era vítima e então o juiz declarou que o INSS tinha que pagar para ela esse benefício, porque ela precisava se afastar, mas ela não podia, né, ficar aí sem receber. E até nesse julgamento também abriu até a questão do BPC para as mulheres vítimas, né, de violência doméstica, que nesse caso seria custeado daí, porque quando se tem a violência doméstica, a pena também está em devolver para o SUS, enfim, os gastos que essa mulher teve, né, que o Estado teve com essa mulher por conta dessa violência. Né? Então, esse BPC seria também custeado por essa indenização que o homem acaba tendo que pagar, né? O homem que praticou a violência tem que pagar de volta para o Estado ali, né? Além de todas as outras penas, enfim. Então, seria mais ou menos nessa pegada que fica
a questão do BPC para mulher vítima de violência. Então, são exemplos de algumas aplicações práticas, né, desse protocolo, dessa lente de gênero sobre casos de direito previdenciário, né? Então, assim, e é interessante que até a Marcela trouxe esses outros casos de trans, de intersexo, de pessoas que não se identificam nem com um nem com o outro, né? Mas, assim, já está dividido, já está difícil, né? Qual que é o caminho aí? Então, mesmo assim, a gente precisa estar em constante, né, visão, e é o judiciário que acaba sendo ali o que resolve, né? Aí aqui eu até pulei o slide, que é a questão das ADIs 2111, 2110, que foi a ADI de 2024, que trouxe para a gente o caso do salário maternidade, né? Que antes estipulava uma carência de 10 meses para as autônomas, facultativas, e não tinha essa carência para as trabalhadoras, né, formais. Então, o STF reconheceu que era inconstitucional essa exigência da carência, né? Porque essa exigência dessa carência, ela vinha de uma pressuposição de má-fé dessas trabalhadoras, né? Quando, na verdade, é direito delas, porque é aquilo, não é um benefício para ela. Mas assim, não é para ela está ali cuidando de uma vida que vai ser alguém que vai para a sociedade, entendeu? Que vai integrar um dia a sociedade como profissional, enfim, então assim, é para a sociedade tudo isso, né? Alguém que precisa desse apoio. Aí até tem um trecho que eu trouxe, né, que incumbe a esta casa, o STF, portanto, zelar pela isonomia material e não fechar os olhos para essa remanescente forma de discriminação da mulher no mercado de trabalho, que prioriza e privilegia os vínculos estáveis e formais em detrimento dos demais, né? Então, essas duas ADIs, elas trouxeram também algumas outras questões sobre fator previdenciário e até a questão do salário maternidade, que tem uma exigência de que as crianças precisam estar matriculadas, precisam ter vacina em dia e tudo mais. E isso o STF reconheceu como válido porque é uma proteção para criança, daí, uma proteção para criança e adolescente, né? Mas a questão aí do auxílio maternidade, olha lá, subiu. Ele vem como vem igualar com as trabalhadoras formais, justamente porque não, por conta dessa lente de gênero, né, dessa visão da maternidade das trabalhadoras que não são, né, que são autônomos, digamos assim. E, por fim, então, aqui eu trouxe essa questão de que a verdadeira justiça ela não é cega, né? Ela não é neutra, né? Ela enxerga o gênero e precisa também ter essa promessa, né? Que aí nós temos que essa teoria que desconstrói, né, da Scott, da Okin, que trouxe para a gente essa questão do gênero como categoria de análise, essa crítica à divisão do público e do privado, né, que revela essas fraturas, essa questão do poder político que deve estar dentro do espaço privado também, né, porque essa questão de reconhecer o trabalho doméstico como um trabalho produtivo e tudo mais também não deixa de ser uma forma, né, do público estar ali dentro do privado, eles não são separados, um depende do outro, né? Então eles precisam ser vistos ali como complementares. Aí temos o protocolo, né, que transforma aí um pouco dessa teoria em essa obrigatoriedade dessa perspectiva, né, na hora aí de ver as situações, os casos, e a jurisprudência vem, então, para proteger essas mulheres, para que elas consigam aí essa proteção social, né? E a gente consiga chegar nessa isonomia material aí que está ali na nossa Constituição, no artigo 5º, né? Então,
é algo que a gente vê que eu tive TCCs agora em junho, né, na faculdade, e a maioria deles tratava o quê? Da questão de que o INSS administrativo, aposentadoria, benefício administrativo praticamente não funciona. Aí vai lá e lota o judiciário, né? E aí a gente vendo por essa lente de gênero, por exemplo, a gente já consegue entender um pouco mais por que que isso acontece, né? Porque que a gente acaba tendo que ir para o judiciário para reconhecer direitos, porque nessas outras esferas ainda não é possível fazer essa leitura de gênero. Então, essa foi a minha apresentação. Aí aqui no final eu trouxe, né, as referências da onde eu peguei, né, as ADIs, o recurso, tem também aqui o artigo da Susan Oquim, da Jo Scott, o meu livro, minha dissertação de mestrado, tá? Eu tenho também esses materiais, se alguém quiser pode entrar em contato comigo, que eu trago para vocês, que eu envio para vocês, né? E o material também a Marcela vai disponibilizar depois. Vou parar de compartilhar agora e voltar aqui. Legal, Isa. Doutora Isabela, quem quiser adquirir o seu livro, como faz? Então, o meu livro é da editora Toff. Vou digitar aqui no chat. E lá no Ah, site deles que tem. bacana. Vira e mexe tem promoção, viu? 10% de desconto, alguma coisinha assim. Aí quem tiver interesse, tá lá no site da editora, que é uma editora paranaense, inclusive lá de Londrina. Ah, legal, legal, muito bom. Pessoal, se alguém tiver dúvidas, esse é o momento, vamos aproveitar. Doutora Isabela Maziero aqui conosco. Nós Pode, vamos estar lá em novembro, isso em mesmo, temos Londrina. um Nós vamos, congresso, nós vamos estar em Londrina. isso mesmo. Ah, legal. De que é o. Congresso da Comissão de Direito Ah, Previdenciário. Nosso verdade. vice-presidente é de Londrina, a doutora Alex. Está E Ah, convidada verdade. já. Eu fiquei sabendo que vai ter mesmo esse evento, verdade. então tá imperdível. O pessoal tá participando aí dessa organização com muito capricho. Será um evento muito bonito. Ah, legal. Vou tentar participar, sim, com certeza. Isso aí. É, quero agradecer a presença de todas aí que ficaram conosco até o final, em especial da doutora Lúcia, sempre conosco aqui, com uma participação tão ativa na nossa Comissão de Direito Previdenciário, não só na aula de hoje, mas também na divulgação dos nossos cursos. E hoje, especialmente, a doutora Isabela Maziero, muito obrigada pela generosidade de compartilhar o tema de pesquisa, sem miséria aí com a gente, entregou o conteúdo de forma muito detalhada e que sirva para enriquecer as nossas petições, enriquecer o nosso debate e permitir a aplicação desse protocolo para julgamento com perspectiva de gênero de forma mais eficiente, mais efetiva pelo Poder Judiciário, que realmente possa alcançar a sua finalidade e que seja só mais um passo nessa caminhada aí tão longa que ainda temos pela frente, da construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Doutora Isabela, parabéns mais uma vez pela tua pesquisa, pela tua carreira tão jovem e já tão relevante. E muito, muito, muito obrigada por compartilhar esse conteúdo conosco. Ah, eu que agradeço, Marcelo, pelo convite. Também tenho grande admiração por produtora, desde que eu conheci, né, através da Angélica, que também é outra advogada que eu também tenho muita admiração. E é uma honra para mim, inclusive estou vendo aqui que tem alguns nomes conhecidos de aluninhas da faculdade que também quiseram vir assistir. Fico muito feliz pela presença de todos, né, da doutora Lúcia. Foi um prazer conhecê-la. Muito legal a sua contribuição. Gostaria até de ouvi-la mais, quem sabe, mais para frente, quando vocês tiverem mais algum encontro, pode me chamar que eu faço, eu vou ficar muito feliz de participar. Ah, será Vamos uma colocar você no nosso grupo lá, né? Vamos, Previdenciaristas. vamos sim, será E uma será que o pessoal não quer abrir a câmera aí para a gente tirar uma foto?
Vamos abrir a câmera lá. Obrigada eu, minha querida. Tainá, doutora Tainá, Keisa. Eu acho que o pessoal nem sempre consegue abrir a câmera, às vezes estão. Ah, vai dar ali, ó. Doutora Mariane, olá, vou conhecer os rostos. Vamos aguardar mais alguém que a gente tira um Uma print. foto. Deixa eu tirar o áudio porque o prazo de validade do meu pequeno venceu aqui. Ah, Eu vou, peraí, eu vou tirar aqui da minha fala ainda não falar. as meninas estão abrindo a câmera. Muito bom. Ah, agora então eu vou tirar da sexta que entrou. Pronto. Ai, obrigada, Lúcia. Obrigada. Doutoras, obrigada a todas vocês e até o próximo encontro. Podem acompanhar o Instagram da Comissão de Direito Previdenciário, @OABPR Previdenciário, e ali tem a nossa agenda de eventos, estão todas muito convidadas, ficaremos felizes em tê-las conosco. Um abraço e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até Tchau. mais. Quem quiser me acompanhar também no Instagram, Então vamos só dá lá. um alô. Tá bom, valeu, doutora. Até mais. Tchau, tchau. É. Até mais. Tchau, Marcela. Até.